Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã, da Nota 10 Assessoria Acadêmica, e hoje a gente vai realizar a atividade mapa de ergonomia e segurança do trabalho do módulo 53 de 2024. Essa atividade aqui em questão, ela trata de um processo fictício, né? De que você está fazendo uma consultoria em uma indústria de produção de biodiesel, certo? Ela é dividida em 4 etapas e eu trouxe duas aqui para fazer junto com vocês e ajudar nessa resolução, né? A etapa 1, ele pede pra gente que a gente explique a diferença entre riscos físicos, químicos e biológicos, forneça pelo menos 2 exemplos de cada tipo de risco associado a essa empresa de biodiesel que podem ocorrer lá. Ele também pede como pode ser realizado o processo de identificação de riscos da empresa em questão e quais são os principais riscos ocupacionais associados ao manuseio de substâncias químicas na produção do biodiesel, como podem ser mitigados, certo? Então vamos lá resolver essa etapa essa etapa 1 aqui, a letra A dela, né? Explica a diferença de riscos físicos, químicos e biológicos. Eu vou trazer um descritivo para vocês aqui sobre riscos para ajudar vocês a resolverem essa questão. Riscos, eles estão presentes nos locais de trabalho em todas as atividades que a gente faz, certo? Comprometendo a nossa segurança e em uma empresa, a produtividade dessa empresa. Esses riscos podem afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazo, dependendo da intensidade dele, da gravidade, né? Provocando acidentes como lesões imediatas ou doenças de trabalho, certo? Riscos físicos, então, aos que os trabalhadores estão suscetíveis, são aqueles agentes ou fatores que podem causar danos à saúde dos trabalhadores por meio de energia física. Por exemplo, um ruído causado pela operação de algumas máquinas ali na indústria, né? Esse ruído pode causar danos à audição dos trabalhadores, caso não utilizem EPI, né? Um outro exemplo também poderia ser a exposição ao calor, né? Que pode causar queimaduras, entre outros riscos ali ao trabalhador, por exemplo, perto de um reator de transferificação, que é muito comum em uma indústria de biodiesel, por exemplo, certo? Já os riscos químicos, eles são substâncias químicas que, por exposição direta ou indireta, podem causar danos à saúde também dos trabalhadores. Sendo eles, por exemplo, o metanol, que é utilizado para a produção do biodiesel, que ele pode causar intoxicação se inalado ou absorvido pela pele, por exemplo. O hidróxido de sódio, que é usado como catalisador desse processo, e pode causar queimaduras e irritações severas também. E esses são os riscos químicos, né? Já os riscos biológicos, eles são organismos, né, ou substâncias derivadas de organismos que podem causar doenças. Por exemplo, bactérias e fungos que se proliferam em ambientes úmidos e contaminados, né? Vírus também que se disseminam em ambientes fechados, como por exemplo um escritório de uma empresa, certo? Então, essas são as diferenças entre os riscos físicos, químicos e biológicos, certo? Essa daqui é a letra A, então ela está respondida. A partir dela, então, vocês conseguem responder a letra B e a letra C aqui e facilmente, né? Se não conseguirem também, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente tira todas as dúvidas de vocês. Então vamos para a etapa 3 aqui, ó. Ele fala pra gente que a gente continuou a avaliação pela indústria, né, e entrevistamos o trabalhador da empresa, que relatou um excesso de calor devido do reator de transferificação, como eu falei para vocês, né, que irradia muito calor, né. Em sua análise de exposição ao calor com o termômetro de globo, foram encontrados os seguintes dados. A gente encontrou que a temperatura de bulbo úmido era de 24 graus Celsius, a temperatura de globo é de 32,5 graus Celsius e a temperatura de bulbo seco é de 31,7 graus Celsius. Ele fala pra gente, com base nas informações apresentadas e munido da norma regulatória número 15, responda aos seguintes itens. Qual é o valor do índice de bulbo úmido do termômetro de globo, né? IBUTG, né? Supondo que o trabalho seja inteiramente realizado na sombra, trabalho interno. E ele também quer esse indicador, supondo que ele seja inteiramente realizado com exposição ao sol, e quer que a gente avalie qual a diferença desses dois valores, né? E apresente o que a norma diz sobre eles, né? E cite duas medidas de controle para controlar esse calor excessivo, né? Certo? Então vamos lá resolver essa etapa 3 aqui, ó. Para a gente calcular o índice de bulbo úmido do termômetro de globo em ambiente interno na sombra, né? A gente pode utilizar dessa relaçãozinha que está disponível lá na NR15 se vocês acessarem ela, né? Ele fala pra gente que esse índice é igual a 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido mais 0,3 vezes a temperatura de globo, certo?
Temperatura de bulbo úmido a gente tem lá pelo enunciado que é 24 graus Celsius. A temperatura de bulbo, temperatura de globo, né, é de 32,5 graus Celsius. Substituindo então esses valores na nossa equaçãozinha aqui, a gente tem que esse índice é igual a 0,7 vezes 24 graus Celsius mais 0,3 vezes 32,5 graus Celsius. Fazendo a continha aqui, ó, 16,8 mais 9,75, a gente tem 26,55 graus Celsius. Esse é o nosso indicador de bulbo úmido do termômetro de globo para trabalho interno na sombra, certo? E agora na letra B, então, ele quer esse mesmo indicador, só que para trabalho no sol, né, externo no sol. Consultando de novo lá a NR15, né, a gente tem que a relação para o trabalho externo no sol, né, desse indicador é 0,7 vezes a temperatura do bulbo úmido, mais 0,2 vezes a temperatura de globo, mais 0,1 vezes a temperatura de bulbo seco, certo? A temperatura de bulbo seco também foi dada lá no enunciado de 31,7. Bom, tendo todas essas temperaturas, né, a gente pode substituir aqui na nossa equação e a gente chega nesse resultado final aqui, ó. E o indicador de bulbo úmido do termômetro de globo para trabalho externo no sol é igual a 0,7 vezes 24 graus, né? Mais 0,2 vezes 32,5 graus, mais 0,1 vezes 31,7 graus. Isso dá 16,8 mais 6,5 mais 3,17. Somando isso daqui, a gente tem 26,47 graus Celsius. Esse é o nosso indicador de bulbo úmido do termômetro de globo para o trabalho externo na subsol. Então, lá na letra C agora, né, avaliando esses dois valores, a gente vê que eles são muito próximos. Isso devido ao quê, né? Devido a que o trabalho interno é muito próximo do reator ali, né, que irradia muito calor. Por isso que ele é até ligeiramente maior do que o trabalho externo ali sob o sol, certo? O que a gente pode fazer para resolver esse problema, né, de aquecimento ali, né? A gente pode instalar exaustores, um sistema de refrigeração melhor ali para proteger os trabalhadores desse calor, certo? Então aqui está a resposta da etapa 1, né, da letra A, e etapa 3 na letra A e a letra B, e a C também, que eu dei um descritivo para você. As outras etapas vocês conseguem resolver também acessando lá o livro de disciplina e tudo que foi aprendido. Caso vocês não consigam resolver essa atividade mesmo com esse descritivo que eu dei para vocês, vocês podem acessar aqui o nosso WhatsApp, eu deixei um QR Code para vocês que leva vocês direto para lá e a gente tira todas as dúvidas de vocês lá, tanto dessa quanto de outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal aqui, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer, certo? Então, obrigado e até a próxima.